Olá pessoal, eu sou o professor Marcos Nascimento da Capacitar Cursos e vamos dar início hoje ao nosso curso de auxiliar de classe, creche e berçário ou berçarista, tá? O curso é um só. A empresa pronuncia, né? A Capacitar pronuncia auxiliar de classe, creche e berçário, tá? Só para saber que abrange a parte de creche e de berçário também, mas é um curso só, ok? Então, dentro do curso de auxiliar de classe, a gente vai falar da parte de classe, de auxílio na classe, na parte de auxiliar na creche e também no berçário, ok? Vamos lá. Os profissionais auxiliares de classe são responsáveis pelo auxílio de educar e cuidar das crianças, aplicando práticas educativas e sociais, respeitando toda e qualquer diversidade, propiciando e estimulando o desenvolvimento das crianças sob a orientação do professor, tá? Quem manda na sala é o professor. O auxiliar está lá para auxiliar, né? O nome já diz, auxiliar de classe, auxiliar de sala, auxiliar do professor, tá? Então, o auxiliar de classe sempre estará sob a orientação do professor. Em uma dessas turmas que nós fizemos aí em alguns interiores, alguém disse assim: professor, eu sou pedagoga, sou formado em pedagogia, mas a minha auxiliar de classe também é formada em pedagogia. Então, ela tem o mesmo poder que eu na sala, né? Não, não tem. Não tem. Um é contratado como professor e o outro é contratado como auxiliar. Ou seja, quem responde pela sala, o professor. Então, sempre o auxiliar de classe, não importa a formação dele, ele será o auxiliar. Tá? Ele não será o professor, nem vai dominar a classe. Ok? Então vamos lá. O curso de auxiliar de classe berçarista tem como objetivo preparar profissionais qualificados capazes de cuidar de crianças de 0 a 12 anos, tá? É o fundamental, o ensino fundamental, de 0 aos 12 anos de idade, promovendo o seu crescimento global, seu crescimento e desenvolvimento global, assim como a sua saúde e segurança. O salário médio nacional do auxiliar de classe está em torno de R$ 1.338. É salário médio nacional. Como é que a gente tira a média? A gente vai somar. Quanto paga cada estado? Soma todos os estados e divide, né? Então, são 26 estados, mais o Distrito Federal 27. Então, soma todos os estados, mais o Distrito Federal e divide por 27. Aí eu terei a média nacional. Significa que esses 1.338 que vocês estão vendo, né? Alguns estados podem pagar mais e outros podem pagar menos, tá? O piso salarial está em torno de perto de R$ 1.200, certo? O piso salarial, ou seja, não pode ser menos que isso. Então, 1.200 o mínimo, médio 1.338 e tem o máximo aí acima de 2.138, R$ 2.138 é o salário máximo aí para o auxiliar de classe. Aí a gente vai pensar o quê? Escola de grande porte em uma grande capital, certo? Pode variar de acordo com a capital. Vamos seguir. Então, salário médio nacional. Eu entendo que às vezes o aluno assiste a aula aqui comigo, seja online, seja presencial, e diz: mas aqui no município onde eu moro paga o salário mínimo, ou às vezes não paga nem isso, tá? Mas eu sei que isso acontece, mas o professor faz a aula em cima do valor real que está, da categoria, certo? Eu sei que algumas instituições pagam e pagam mal, tá? Mas o piso em torno de R$ 1.200, quase perto de 1.200, o médio 1.338 e tem escolas de grande porte que pagam acima dos 2.000, 2.100 e poucos reais, ok? Então vamos lá. Os profissionais que trabalham diretamente em contato com as crianças, não apenas os educadores, mas também os auxiliares de classe e berçário, deverão estar preparados para prestar um serviço de qualidade, tendo em conta as necessidades que uma criança requer a todos os níveis, durante a sua fase de crescimento e desenvolvimento. O curso de auxiliar de classe berçarista será um elemento de diferenciação no mercado de trabalho face aos profissionais que não tenham formação na área. Ou seja, o profissional qualificado, com um certificado na mão, tem mais possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, conseguir um emprego numa escola, do que aquele que não tem. Vou citar só um exemplo para vocês. Nós tivemos uma aluna, já uma senhora de idade, até na cidade de Igreja Nova, Alagoas.
E ela estava fazendo o curso com a gente lá de auxiliar de classe depois de muitos anos trabalhando na creche da cidade. Chegou um momento que a prefeitura, né, a Secretaria Municipal de Educação do município, solicitou ela uma qualificação, ou então ela ia perder o cargo, não é? Então, a experiência é importante, mas sem a qualificação, sem um pedaço de papel, vamos dizer assim, sem um certificado, não vai servir. Outra coisa, uma escola de grande porte não vai querer assumir o risco, não. Imagine que acontece um acidente grave na escola com uma criança. Aí vão lá para investigar. Aí descobre-se que tinha profissionais desqualificados no sentido de documento, né, do papel, tomando conta de crianças. E aí, qual é a escola de grande porte, ou de pequeno porte mesmo, que vai querer assumir esse risco? Algumas até assumem, mas a de grande porte jamais vai assumir esse risco de ter o profissional ali desqualificado no sentido de documentação, não tem um certificado, né? Porque até tem experiência, entende. Acidente acontece com qualquer um, mas a empresa quer ter uma cobertura. Não, aconteceu, foi um acidente aqui. Ou o funcionário é qualificado ou, né, tem como comprovar isso, certo? Então, o elemento de diferenciação no mercado será esse, né, a qualificação face aos que não tenham formação na área. Esta formação de auxiliar de classe, né, permite a aquisição de conhecimentos para promover o crescimento, desenvolvimento, segurança, saúde e bem-estar de crianças de 0 a 12 anos de idade, zelar pela alimentação, higiene e descanso da criança, selecionar e desenvolver atividades que promovam vivências infantis ricas do ponto de vista sensorial, motor, cognitivo, afetivo, social, recorrendo aos recursos mais adequados. Olha só, o professor está lendo aí os pontos, parece até que é só uma leitura, tá? Mas é porque esses pontos que eu estou falando agora a gente vai desenrolar, tá? Durante as aulas do nosso conteúdo. Por exemplo, essa parte de zelar pela alimentação, higiene e descanso. Todas as crianças se alimentam da mesma forma? Não. Criança que come isso, criança que não come aquilo, criança... Então, não é? Então a gente vai ver sobre isso. Toda criança se higieniza da mesma forma? Parece que sim, mas não. Por exemplo, meu filho não toma banho frio, meu filho só toma banho, né, de água quente ou de água morna e por aí vai, tá? Bem como o descanso. Nem toda criança descansa, né? Tira aquele cochilo depois do almoço para parar. Umas crianças são bem agitadas, então existe essa diferença e a gente vai, tá, desenrolar isso no decorrer do curso. Então, para não achar que o professor está lendo aí os pontos, mas eu vou explicar cada um deles. Eu estou fazendo uma leitura rápida aqui para a gente desenrolar mais adiante, certo? Então, a formação permite a aquisição de conhecimentos para esses 3 pontos que eu falei. Voltando um pouquinho. Aqui. Participar das instituições como elementos da equipe educativa, promotora de bem-estar da criança em articulação com a família da criança. Também prestar cuidados de apoio à criança em articulação com a família, respondendo às suas necessidades, né, como elemento de instituições de educação infantil, berçaristas ou babás particulares. Observe que nos 2 pontos ele fala sempre que a escola, o professor, o auxiliar de classe deve estar sempre em articulação com a família, tá? A escola não faz nada sem a participação da família e vice-versa, não é? Então, hoje, tem muitos pais que querem colocar tudo nas costas da escola, tá? Mas a educação começa em casa e a escola complementa, né? A escola complementa. Hoje, muitos pais querem botar tudo na escola. A escola para fazer tudo. Pai também e mãe tem que educar, começa de casa. Este curso é indicado para quem tenha vocação para trabalhar com crianças e pretende uma formação completa e abrangente sobre as profissões de auxiliar de classe e berçarista. Acredito que vocês que estão assistindo esta aula agora, né, e pelos próximos aí 30 minutos de aula, pelo menos, devam, né, pelo menos gostar de crianças. Se não gosta, aí tá complicado, viu? Ainda outro dia eu ouvi a aluna dizendo, tem gente que está aqui na sala, né, num curso aí numa cidade, que não vem ao caso agora, tem gente aqui na sala que só está pelo certificado, nem gosta de criança. Gente, aí a formação, ainda que você esteja fazendo pedagogia aqui, um curso como esse aqui, tá? Ou quem estuda para pedagogia, uma hora ou outra vai ter que lidar com criança. Não tem por onde escapar, tá? Então tem que pelo menos ter vocação, né, para trabalhar com crianças. Seguindo. Possíveis destinatários desta formação. Então,
o aluno, né, vamos assim dizer, formado por este curso, tá? Possíveis destinatários desta formação. Candidatos com ou sem experiência que sintam ter vocação para o trabalho com crianças e que desejem preparar-se para as profissões de auxiliar de classe, aí berçário. Profissionais da área que pretendam atualizar os seus conhecimentos e desenvolver novas competências. E pais que desejem aprender sobre esta profissão de forma a educar e cuidar melhor dos seus filhos. Então, o curso é direcionado para pais que pretendam aprender, né, e melhorar como pai, para poder educar melhor seus filhos, para profissionais que já atuam na área, que só pretendem se atualizar, e para candidatos que não tenham, com ou sem experiência, que sintam ter vocação para o trabalho com crianças. Então, o curso é abrangente, não é? É abrangente. As atribuições do auxiliar de classe. 1. Participar da jornada pedagógica da instituição. A jornada pedagógica é aquele encontro que professores, auxiliares de classe, coordenador pedagógico, direção, fazem antes do ano letivo começar, não é? E lá nessa reunião, eles chamam de jornada pedagógica, eles vão definir qual é o projeto que será aplicado, né, naquele ano na escola, tá? O tema infantil, para educação infantil, né? Para esse ano vai ser alimentação saudável. Ou será sobre a natureza, né? A ecologia. Então, define qual é o projeto. Então, o auxiliar participa da jornada pedagógica. Participa das atividades complementares dos professores, tá? Da unidade educacional. Então, a atividade complementar participa. Atender os alunos em horário de entrada e saída da escola e intervalos de aula, o recreio. Ou seja, o auxiliar de classe está em constante contato com a criança. Na chegada, durante a aula, no recreio e na saída. Criança, eu vou dizer isso várias vezes durante o curso, viu? Criança segue, então a gente não pode tirar o olho dela de jeito nenhum. Quem tem seus filhos sabe muito bem disso, e quem não tem, mas já cuidou de criança, sabe que criança, se você tirar o olho um instante, ela parece que some, não é verdade? Bom, continuando. Atender as crianças em suas necessidades básicas de higiene e alimentação, por meio de uma relação que possibilite o exercício da autonomia pessoal. Ou seja, você atende as crianças nas necessidades básicas de higiene e alimentação, né? Levar ao banheiro, ensinar para ela beber água, para ela se alimentar, contudo, né? Ensinando a criança a fazer isso sozinha, a ela se desenvolver, né? É o que ele diz, possibilitar o exercício da autonomia pessoal. Então você não vai ficar a vida inteira dando água para a criança beber, botando água no copo e dando na boca. Vai ensinando a ela a se servir sozinha. Você atende essa necessidade básica, mas ensinando ela a ter autonomia, tanto na alimentação como na higiene, ok? Também ainda atribuições do auxiliar de classe. Propiciar brincadeiras e aprendizagem orientadas pelo professor. Zelar pela segurança e bem-estar dos alunos. Não é? Afinal, o pai, a mãe entrega a criança na escola e ela quer pegar a criança de volta do mesmo jeitinho que entregou. Na verdade, ela quer pegar melhor, né? A criança com aprendizado. Mas fisicamente, o pai e a mãe quer pegar a criança sem um arranhão. Ou seja, você, como auxiliar de classe, zela pela segurança e bem-estar, né, desses alunos. Ainda nas atribuições. Auxiliar os professores em aula, nas solicitações de materiais escolares ou de assistência aos alunos. O professor pede muito isso. Pega ali o caderno, pega o livro, pega o material, pega ali para o apoio. Colaborar na execução de atividades cívicas, sociais, culturais e trabalhos curriculares complementares da unidade educacional. Olha aquelas atividades cívicas e sociais que ele fala, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Independência, Dia do Folclore, Dia do Índio, Páscoa, tá, tudo isso que é feito, né, na escola, lá com a classe, o auxiliar deve estar no apoio. Parece coisa simples, mas só sabe o trabalho que dá quem faz. Pegue uma salinha aí com 15 crianças e vá preparar uma apresentação para o Dia das Mães para você ver. Fazer as lembrancinhas, fazer as crianças ensaiar a musiquinha que vai cantar. Tá? Na hora uma mãe acha coisa linda e lá e chora, meu filho, que coisa linda. E acha que foi tudo muito fácil, né? Sem saber o trabalho que deu. Mas você está ali, auxiliar de classe, professor, né? O auxiliar de classe para dar o apoio ao professor na execução dessas atividades sociais e cívicas.
Seguindo, manter a equipe da direção informada sobre a conduta dos alunos, comunicando ocorrências e eventuais enfermidades. Então, a equipe da direção, né, deve ser sempre informada de tudo o que acontece em sala de aula e com os alunos, tá? Então, informar sobre a conduta dos alunos, comunicando também ocorrências e eventuais enfermidades. A criança apresentou uma dor na barriga, uma dor de cabeça, uma febre, comunica a direção, que aí ela vai entrar, a coordenação ou direção, e entrar em contato com os pais. Encaminhar os pais ou responsáveis à direção em caso de dúvida ou qualquer informação. Nunca passe informação sem autorização da direção. Você encaminha para a direção ou coordenação. Tá? Claro que tem coisas que é simples, é fácil de resolver e responder em sala de aula. O próprio professor ou auxiliar de classe pode responder. Tipo, o pai pergunta, ela lanchou, comeu direitinho, não, porque ela estava sem comer direito, a mãe comenta e você... Isso aí é coisa simples. Mas se a mãe diz assim, ela está tendo dificuldade nisso, naquilo, tá? E acha que o professor, coordenação, direciona. Procure, no último ponto, eximir-se de passar orientações aos pais sem autorização da direção. Foi o que eu acabei de dizer, né? Sempre tem que ter autorização da direção, ok? Seguindo. Atender às solicitações da direção e professores pertinente ao trabalho pedagógico, comunicar à direção os acontecimentos relevantes do dia, tá? O que acontece na sala de aula, você comunica à direção, comunica ao professor e à direção, né? Primeiro ao professor, o professor passa para a coordenação ou direção. Levar ao conhecimento da direção qualquer incidente ou dificuldade ocorrida em sala. Eu estou falando aqui passar a direção, pense o seguinte, você é auxiliar de classe, você é subordinado ao professor. Então, tudo que você percebe, você passa para o professor, certo? Se você passa uma coisa mais séria e o professor não toma uma providência, não passa para a direção, aí é uma coisa diferente. Porque se você atropelar a hierarquia e for direto à direção, a direção pode perguntar, já falou com o professor? Aí você, não falei não. Disse, pois é, tem que começar por lá. Volte, aí você volta, né, para o começo. Então, fale com o professor, peça autorização a ele. Professor, aí a intimidade pelo nome. Professor, estou com dificuldade assim. Posso comunicar a coordenação? Se ele autorizar, você aí, coordenação. Não atropele a hierarquia, tá? A hierarquia é o quê? Auxiliar de classe, professor, coordenação, quando tem coordenação e direção. Beleza? Na ausência, aí agora o último ponto é importante. Na ausência do professor, a sala será administrada pelo auxiliar de classe, com planejamento que deverá ser deixado previamente, né? Tem um planejamento das atividades que serão feitas dia a dia, semana a semana, né? Até o final do ano. Então tem planejamento. Quando tem planejamento é assim. Então você segue o planejamento do professor deixado previamente. Certo? Muito bem. Vamos lá, vamos seguindo. Atenção! O planejamento, o registro das atividades no diário de classe, o registro do processo de desenvolvimento do aluno e a responsabilidade do educando são do professor, sendo que cabe ao auxiliar apoiá-lo nas necessidades acima citadas, né? Ajudar a preencher um diário de classe, ajudar a preencher um registro de atividade, tá? O registro do processo de desenvolvimento, o professor pede o auxílio, né, do auxiliar de classe. Então você dá o apoio, certo? Mas é obrigação, vamos dizer assim, cabe ao professor, é responsabilidade do professor, tá bom? Então auxiliar para auxiliar. Brinquedos e brincadeiras. Brincadeiras para cada fase e ideais para cada, né, idade. A seleção de brinquedos envolve diversos aspectos. Primeiro, o brinquedo, né, tem que ser durável. Não pode ser um brinquedo que se quebre com facilidade, tá? O brinquedo tem que ser atraente. O colorido chama muita atenção e a criança se prende, né? Criança, eu digo assim, eu sempre gosto... Presencial é mais fácil de dar esses exemplos, mas assim, você já deve ter dado um presente, ou visto alguém dar um presente para uma criança, e a criança simplesmente não achou graça, largou lá. Quando é um bebê, deixa até cair, não é? Às vezes é o colorido, o som que ele faz, né? Tem que ser atraente, tá? Numa sala de aula, eu dei esse exemplo e tinha uma aluna levando o irmãozinho para a sala. Aí ele deu risada quando eu comentei sobre isso, né? Que o brinquedo não tem graça. Aí ele riu, eu perguntei ao menino, disse, eu ganhei um boneco velho preto que não mexia os braços, não mexia as pernas.
só rodava a cabeça. E aí eu perguntei, né, o que é que você fez? Ele disse, eu botei lá no canto. Criança, é isso, não é? Então o brinquedo tem que ser atraente. Deve ser adequado e apropriado a diversos usos. Há aqueles brinquedos, por exemplo, que é colorido, que é de montar, tipo um tatame, né? Um acolchoado, um emborrachado para forrar a sala. Então ele é educativo, né? É lúdico ali e protege também. O brinquedo deve garantir a segurança para a criança não se machucar. Deve ampliar oportunidades para o brincar, deve atender à diversidade racial. Não pode ter brinquedo, né? Você vê sobre a diversidade racial. Antigamente só tinha Barbie loira do olho azul. Hoje já tem Barbie morena, Barbie negra, né? Negra não, preta, né? Do cabelo escuro e tudo mais. Então o brinquedo deve atender à diversidade racial. Não pode ter brinquedo para branco, brinquedo para negro. É tudo brinquedo, criança enxerga tudo como brinquedo. O brinquedo também não pode induzir a preconceito de gênero, classe social e etnia. Pergunta que eu faço em sala de aula. Menino brinca com brinquedo de menina e menina brinca com brinquedo de menino? A resposta para isso é sim, brinca. A criança enxerga o brinquedo como brinquedo. Ela não enxerga que é de menino nem que é de menina, ela enxerga como brinquedo. Eu já vi pessoas em sala de aula dizer, mas eu não quero que o meu... Eu já ouvi isso mesmo. Eu não quero que meu filho brinque com brinquedo de menina. Eu disse, sim. Aí ela disse, se eu descobrir que ele está brincando com uma boneca no colégio, eu vou lá no colégio reclamar. Aí eu disse, sim, aí você reclama o que? Ela vai dizer, vou dizer que eu não quero que brinque. Aí eu falei assim para ela, imagine agora que eu sou o professor, você me reclama isso e eu digo o seguinte, mãe, é o seguinte, na hora do intervalo aqui, os brinquedos são colocados no pátio para as crianças pegarem e brincar com o que ela quiser. Como a senhora não quer que isso aconteça, eu vou colocar o seu filho separado numa sala e dar somente os brinquedos que a senhora quer que ele brinque. A senhora quer isso? Certamente, né? E foi o que ela me respondeu. Ela fez, não quero que isole meu filho. Não é? Então a criança ali brinca com o brinquedo de menina, de menino. Para ele ou para ela, a criança, a menina, menino, não enxerga com esses olhos, enxerga como brinquedo. Ela quer se divertir, tá? Então não pode brinquedo se induzir, fazer que nem a estúpida da ministra, né? Falando, menino veste azul, menina veste rosa, palhaçada, isso não existe mais isso, não é? Existia quando a gente tinha uma cabeça atrasada, mas não existe mais, tá certo? Então na escola a criança brinca com o que ela quiser brincar. Eu sei que é difícil algumas pessoas entenderem isso, mas é dessa forma. Bom, o brinquedo não pode estimular a violência, espada, arma. O pior que é complicado isso, viu? Você não dá uma arma, não dá uma espada para a criança, diz, não, vou dar brinquedos de montar, que é educativo e tudo mais, realmente é. Aí a criança pega e monta o quê? Uma arma, uma espada. Eu tenho um sobrinho que é assim, né? A minha irmã tirou as armas, né, de brinquedo, que ele brincava, um brinquedinho com arma, deu o brinquedo de montar, tá? Ele monta 2 espadas, ou então uma metralhadora. Brincadeira, isso. Mas não pode estimular a violência, certo? O brinquedo deve incluir diversidade de materiais e tipos como brinquedos tecnológicos, que é da nossa era, da nossa geração, né? Celulares, computadores, videogames, entre outros. Tá? Os brinquedos industrializados são os comprados prontos e os melhores, os artesanais e produzidos pelas crianças, professoras e pais. Brinquedo feito em casa. Brinquedo feito na sala de aula, tá? Vocês podem observar no slide, aí na imagem, que nós temos umas garrafas PETs enfeitadas com olhos, boca, né? Para um jogo de argolas, brinquedo feito, né, na sala de aula. Tem um vai e vem também que pode ser feito, não sei como é que vocês conhecem, o vai e vem é 2 garrafas PET, você corta os fundos e emenda o gargalo com gargalo, passa um cordão no meio para, ó, vai e vem. E tantos outros brinquedos. O telefone sem fio. Não sei se vocês todos que estão assistindo essa aula conhecem, mas o telefone sem fio nem tem um copo aqui, mas era para ter deixado pronto para isso. Um copo descartável, um cordão, faz um furinho, põe o cordão de um lado, né? E um cordão, tem isso aqui para exemplificar, mas é uma caixinha, né? Você faz de conta que é o copo, você faz um furinho aqui, cordão, do outro lado outro copo, outro cordão. Criança um põe no ouvido, outro na boca. Fala com um cordão esticado, o som chega lá do outro lado, tá? E funciona. Para quem nunca brincou, faça o teste. Você vai cochichar aqui, quem tiver com um copo no ouvido do outro lado, vai ouvir. Tá? Põe um cordão comprido, as crianças vão se divertir muito com isso.
certo? Muito bem. E entre tantos outros brinquedos produzidos, né, manualmente. Uma pipa, na Bahia tem o chamado, chama periquito, né? Você faz manualmente, faz a rabata, tudo com pedaço de papel e a linha, a pipa está feita, certo? Brinquedo manual. Olha só, nós temos uma leitura complementar que é muito importante para o conteúdo. Então vocês devem fazer essa leitura, tá? A escolha mais adequada para cada faixa etária. Então ele vai dividir os brinquedos por faixa etária. Ou, vocês podem enxergar assim também, divide a faixa etária e qual é o brinquedo, o tipo de brinquedo que serve para cada faixa etária. Eu vou deixar como leitura complementar porque vocês mesmos, né, vão ler e vão ver que é uma coisa muito simples e vão compreender. Para a gente não perder tempo aqui falando de coisa, vamos falar de coisa mais, não vou dizer complicada não, mas coisas mais importantes do que essa. Essa é importante, mas coisas mais importantes. Então façam a leitura, né? Deve fazer a leitura porque o professor vai elaborar a prova e na prova pode cair a questão, tá? Sobre a escolha mais adequada para cada faixa etária. Eu posso perguntar quais são os brinquedos mais adequados para a faixa etária de 3 a 5 anos. Se não tiver lido, não vai saber responder. Beleza? Então, a aula de hoje eu vou encerrar assim. Aqui ela é um pouco mais curta e a partir de amanhã a gente vai entrar com a parte de brincadeiras populares. É bom até que vocês pesquisem um pouco sobre brincadeiras populares aí, que vocês vão achar bem interessante. É o conteúdo da aula de amanhã. Eu só digo aula de amanhã, mas da próxima aula. Tá ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.